Isaac declara a Salma que está disposto a assumir a ela e o bebê. Leonardo informa Mirtes que vai lutar pelo seu amor por Ângela. Mirtes assegura que seu pai ficaria envergonhado ao vê-lo se comportando dessa maneira. Leonardo então pergunta a Mirtes de qual dos pais ela está falando. Mirtes responde que qualquer um deles. Ed se encontra sem saber como acalmar o choro de Josué. Ele tenta ligar para Ângela, mas percebe que precisa trocar a fralda do bebê. Guigo revela a Estrelinha que por um lado se sente feliz com a saúde de seu pai, mas por outro lado tem receio, pois ele é capaz de fazer coisas muito ruins. Estrelinha comenta que Guigo não tem sorte em relação ao pai. Guigo menciona que além disso, Félix não tem amor por ele. Estrelinha observa que ao menos Guigo possui uma mãe, já que a dela faleceu e ela nem conheceu o pai. Guigo reflete sobre a solidão deles, mas Estrelinha discorda, pois encontrou todos eles na vila e também seu pai postiço. Ele admite que também tem Pablo e começa a considerar que às vezes os pais adotivos são os melhores. Estrelinha concorda, acrescentando que os tios também podem ser importantes. Sobre esse assunto, Guigo expressa dúvidas pelo que Abel fez com seu pai. Estrelinha compartilha que durante sua juventude nas ruas presenciou muitas situações e afirma que os mais velhos ficam irritados e agem sem pensar. Ela observa ainda que Félix é bastante agressivo. Guigo concorda e Estrelinha aconselha o amigo a escutar as explicações de Abel. Em um esconderijo, Nestor coloca Ângela na cama enquanto ela continua inconsciente. Nesse momento, o telefone dela começa a tocar e Nestor percebe que é Ed. Álvaro menciona que as buscas por Ângela já começaram. Ed envia uma mensagem de áudio para o celular de Ângela, questionando onde ela está e pedindo para que ela não se preocupe com o bebê. Álvaro solicita a Nestor que responda a mensagem de Ed se passando por Ângela, informando que está bem e que saiu com Álvaro para discutir várias questões do passado. Além disso, que Ângela havia afirmado a Leonardo que não sente mais nada por Álvaro, pois não quer feri-lo, mas isso não é verdade. Nestor pergunta se Álvaro não está se aproveitando da situação, mas Álvaro insiste que não pode deixar passar essa oportunidade. Álvaro pede que Nestor continue escrevendo, ressaltando que Ângela precisa de tempo para organizar seus pensamentos e solicitando que Ed cuide de seu filho sem mencionar nada a Leonardo. Ed se mostra surpreso com a mensagem de Ângela. Leonardo contempla as imagens do ultrassom de sua filha, enquanto relembra de Mirtes afirmando que outra pessoa será chamada de pai por sua filha e que, assim como ele, ela crescerá sem conhecer suas verdadeiras origens. Ele tenta ligar para Ângela, mas a ligação cai na caixa postal. Leonardo então deixa uma mensagem de voz solicitando uma conversa sobre uma nova tentativa de chantagem por parte de Salma e Mirtes. Imaginando que Ângela esteja descansando, decide procurá-la no dia seguinte, reiterando o quanto a ama. Inquieta, Luz informa Abel e Pablo sobre o desaparecimento de Ângela. Clara e Sebastian comunicam a Ed que já procuraram Ângela e Álvaro em diversos lugares, mas não há qualquer sinal deles. Clara considera muito estranho, pois sabe que Ângela jamais se afastaria de seu filho. Sebastian sugere que mantenham a calma, especulando que talvez tenham feito uma parada por algum motivo e que logo darão notícias. Clara observa que nem Ângela nem Álvaro atendem os seus telefones. Enquanto Ângela começa a recobrar a consciência, Álvaro apressa Nestor para que administre o sedativo que haviam adquirido. Nestor faz Ângela ingerir algumas gotas do tranquilizante. Álvaro instrui Nestor a desligar o telefone de Ângela e remover o chip para evitar que sejam localizados. Nestor sugere que Álvaro também entregue seu próprio celular por precaução para evitar que Ângela consiga utilizá-lo e pedir ajuda. Álvaro entrega o aparelho a Nestor. Nestor informa que vai trancar o local antes de sair para comprar algo para comer, prevenindo qualquer tentativa de fuga por parte de Ângela. Álvaro solicita que antes de ir, Nestor o ajude a se orientar no quarto para que possa se mover com mais facilidade. Enquanto isso, Luz serve o jantar e Nancy chega, encontrando todos apreensivos com o desaparecimento de Ângela. Abel suspeita que Álvaro possa ter feito algo, já que nunca desistiu da ideia de reatar com Ângela. Luz comenta que percebeu uma mudança no comportamento de Álvaro desde o nascimento de Josué e com a cegueira, mas Abel se mantém cético. Nancy sugere que caso Ângela não apareça nas próximas horas, será necessário iniciar as buscas.
Luz decide levar o jantar para Ed. Nestor avisa Álvaro que pode demorar, já que o supermercado fica distante. Álvaro torce para que Ângela não acorde, ciente de que ela jamais o perdoaria. Nestor pondera que talvez ela o perdoe ao entender que ele fez tudo isso para evitar sua prisão. Álvaro reflete sobre a situação, observando que separou Ângela de Josué, deixando seu filho sem pai nem mãe. Nestor acredita que a situação seria muito pior se Ângela estivesse presa, explicando que caso ela fosse levada à prisão, seria extremamente difícil conseguir sua libertação. Dessa forma, ganharão tempo para localizar os recibos e o dinheiro da fundação. Nestor se despede, trancando o local ao sair. Ed, por sua vez, assegura a Josué que sempre estará ao seu lado, oferecendo-lhe os melhores conselhos e expressando todo o afeto que sente por ele. Na manhã seguinte, no pátio da vila, Clara segura a Josué, enquanto Ed se aproxima com fraldas nas mãos. 2 policiais se aproximam e um deles segura Clara, achando que ela é Ângela. Rapidamente, Clara explica que Ângela é sua cunhada e que ela não está ali. Um policial empurra Ed para o lado e informa que há um mandado de prisão contra Ângela Gutierrez por fraude relacionada à Fundação José Gutierrez, deixando tanto Ed quanto Clara perplexos. Enquanto isso, Álvaro dorme em uma poltrona e Ângela começa a acordar, perguntando o que aconteceu. Álvaro explica que ele e Nestor a trouxeram para aquele local para evitar que ela fosse presa, já que existe uma ordem de prisão contra ela. Furiosa, Ângela chama Álvaro de imbecil e exige saber onde está Josué. Ele tenta tranquilizá-la, dizendo que Ed está cuidando do bebê e que ninguém sabe onde estão escondidos. Ângela exige seu celular, mas Álvaro responde que guardou para o bem dela. Incomodada, Ângela ameaça gritar caso ele não lhe devolva o aparelho. Álvaro insiste que tudo o que estão fazendo é para protegê-la, mas Ângela pede com veemência para falar com Nancy. Álvaro se recusa, explicando que ao fazer isso, Ângela seria localizada e se ela chamasse Leonardo ou qualquer outra pessoa, seria encontrada rapidamente. Ele ainda afirma que Samantha não vai descansar enquanto não ver Ângela presa. Cheia de raiva, Ângela diz que não se importa com isso e que só quer ver seu filho, afirmando que odeia Álvaro por tê-la afastado de Josué. Na mansão, durante o café da manhã, Samantha fica indignada ao saber que Ângela não foi encontrada. Ela afirma que Ângela jamais abandonaria o filho e exige que os policiais a encontrem, já que pagou bem por esse trabalho. Samantha comenta com Mirtes e Salma que é muito estranho Ângela ter ido embora sem levar o filho. Salma pergunta quem poderia ter avisado Ângela. Samantha revela que gastou uma grande quantia para garantir que Ângela não fosse alertada. Mirtes comenta que alguém a traiu e avisou Ângela. Enquanto isso, Nancy está ao telefone revoltada por não ter sido informada sobre o mandado de prisão contra Ângela e promete investigar para descobrir o motivo de não terem dito nada a ela. Luz e Pablo aconselham Nancy a se acalmar para não prejudicar sua saúde e a do bebê. Nancy então conta a Luz, Ed e Pablo que foi Samantha quem apresentou a denúncia contra Ângela. Ed comenta que isso esclarece tudo e decide verificar como está Josué. Pablo avisa que após levar Guigo para visitar Félix no hospital, vai dar uma volta pelo bairro. Guigo, agora mais calmo, vai procurar Abel para resolverem a situação como adultos e admite que entende que Abel atirou em seu pai por acidente, reconhecendo também o temperamento difícil de Félix. Abel fica muito feliz ao receber o perdão do menino. Clara, ao ver Dário e Leonardo chegarem à vila, os abraça e informa que seu pai ainda não apareceu. Leonardo decide procurar Ed. Clara explica a Dário que o celular de Álvaro está desligado e que antes de desaparecer, ele havia ligado para Ângela dizendo que estava perdido. Dário sugere que esperem até o meio-dia e, se Álvaro não aparecer, que acionem as autoridades. Clara então decide chamar Sebastian, mas antes Dário pergunta se ela e Sebastian estão namorando. Clara confirma, dizendo que Sebastian é uma boa pessoa e a trata muito bem. Dário confessa que viu os dois se beijando no hospital. Clara pede desculpas, mas Dário a tranquiliza, explicando que não há culpa, e embora tenha sido difícil para ele vê-los juntos, ainda assim deseja que Clara seja feliz ao lado do rapaz. Emocionada, Clara abraça Dário. Leonardo comenta com Ed que Ângela não atendeu suas ligações e, pelo que sabe, Álvaro também está desaparecido. Ele pergunta se Ed tem alguma ideia do que está acontecendo.
Ed responde que naquela manhã alguns policiais vieram com um mandado de prisão para Angela, mas que ela havia sumido desde ontem à noite. Surpreso, Leonardo questiona como isso ocorreu. Ed explica que Álvaro telefonou dizendo que estava perdido algumas ruas da vila e Angela saiu para procurá-lo. Leonardo pergunta se não tiveram mais notícias dela desde então. Ed tentando disfarçar mente, afirmando que não, e acrescenta que Nancy descobriu que Samantha foi quem denunciou Angela por fraude na fundação. Ele também compartilha que Nancy suspeita que houve algum suborno para impedir que Angela soubesse o que estava acontecendo. Leonardo então pergunta se Angela mandou alguma mensagem ou fez uma ligação. Ed mente novamente, dizendo que não e que por isso está muito preocupado. Nesse momento, Leonardo recebe uma mensagem de Nélida informando sobre uma emergência no hospital. Ele pede a Ed que o avise imediatamente caso tenha alguma notícia de Angela. Assim que Leonardo vai embora, Ed deixa uma mensagem na caixa postal de Angela pedindo que ela entre em contato e dizendo que Leonardo já havia perguntado por ela, mas ele não soube o que responder. No hospital, Félix vê Pablo e Guigo em seu quarto e com ironia pergunta se Pablo veio rir dele por estar algemado à cama. Pablo deixa Guigo sozinho com o pai. Guigo então pergunta como Félix está. Félix responde com frieza que não pode estar bem depois de ser traído por Luz e por Guigo. O menino tenta fazer o pai entender que ele agiu de forma errada e que precisa mudar, mas Félix rejeita ouvir conselhos de um pirralho. Guigo, com tristeza, admite que antes sentia orgulho do pai, mas agora sente apenas medo dele. Félix, com sarcasmo, pergunta se quando ele ganhava presente e dinheiro não sentia medo e se naquela época o considerava um bom pai. Guigo responde que Nancy sempre disse que isso era obrigação de Félix. Félix sorri com desprezo. Chorando, Guigo afirma que nunca precisou de presentes e que o que queria era estar perto do pai. É por isso que ele está ali pedindo que Félix mude para que possam ficar juntos novamente. Félix responde que a última coisa de que precisa é que um garoto tolo e inválido lhe diga o que fazer. Guigo insiste, dizendo que o pai deveria dar-lhe um bom exemplo, pois um dia ele vai crescer e se lembrar de tudo isso. Félix, porém, manda Guigo sair e parar de chorar, sugerindo que ele lhe dê as costas, assim como Luz fez. O assistente social chega à vila e pergunta ao morador se conhece Estrelinha. O homem confirma que a conhece, mas ressalta que não são amigos. O assistente questiona se ele acha que aquele é um ambiente adequado para ela viver. O vizinho responde que não pode falar por ela, mas menciona que desde que soube da condição dela, prefere nem cumprimentá-la. O assistente esclarece que o vírus não é transmitido dessa maneira. O morador então comenta que viver ali é difícil para qualquer um e que, embora tenham permissão para retornar às suas casas, é apenas uma questão de tempo até serem despejados novamente, considerando as dívidas que possuem. O assistente pergunta se o problema ainda não foi resolvido e o vizinho afirma que Félix não vai descansar até vê-los na rua outra vez. Enquanto isso, Samantha aborda duas enfermeiras e exige que elas passem melhor seus uniformes. Nesse momento, Nancy chega pedindo uma conversa com Samantha. Ao telefone, Dário informa Clara que a polícia não pode agir antes das 72 horas do desaparecimento de Angela e Álvaro. Logo em seguida, Sebastian chega com boas notícias, trazendo um envelope com a confirmação de que venceram o concurso e ganharam a bolsa de estudos em Barcelona. Os dois se abraçam para comemorar. Por telefone, Leonardo demonstra sua frustração com as autoridades por não agirem antes do prazo das 72 horas e tenta novamente ligar para Angela, mas seu celular continua desligado. Samantha, por sua vez, afirma a Nancy que apenas fez o que era necessário. Nancy, indignada, responde que Samantha sabe que Angela não roubou o dinheiro da fundação. Samantha então pergunta onde estão os recibos e o dinheiro e afirma que está apenas buscando justiça. Para Nancy, isso soa mais como uma armadilha do que justiça e afirma que Samantha deveria ter conversado com Angela primeiro antes de denunciá-la. Leonardo, preocupado, deixa mais uma mensagem na caixa postal de Angela pedindo que ela entre em contato. Angela, por sua vez, pensa em Leonardo e observa Álvaro dormindo. Na vila, Garcia chega com uma ordem de prisão contra Abel. Abel, escondido, ouve a conversa enquanto Pablo mente, dizendo que seu primo está a caminho da fronteira com os Estados Unidos.
Garcia alerta Pablo que ajudar um fugitivo é crime, mas Pablo insiste que Abel já partiu, ao que Garcia sorri. Na antiga sala de Geraldo, acompanhada por Dário, Nancy informa a Samantha que a decisão do conselho de afastar Dário da direção do hospital foi revertida por ordem judicial, que também anulou as demissões e outras medidas impostas por Samantha. Mesmo assim, Samantha se recusa a sair da sala da diretoria. Nancy alerta que descumprir uma ordem judicial pode levar até a prisão. Dário então solicita que Samantha deixe seu escritório, ressaltando que ele tem um hospital para gerir e muitas coisas para corrigir. De volta à vila, Leonardo pergunta a Ed se há novidades sobre Angela. Ed responde que não e mostra um áudio que enviou para ela. Ele deixa o celular sobre a mesa enquanto vai atender Josué. Nesse meio tempo, Leonardo pega o celular de Ed e descobre a mensagem enviada do celular de Angela e confronta Ed, questionando por que ele mentiu. Paralelamente, Álvaro entra em pânico ao perceber que Angela desapareceu do esconderijo e começa a chamar por Nestor, que chega logo depois e destranca a porta, supondo que Angela fugiu pela janela.